Vamos iniciar então o nosso terceiro painel, senhoras e senhores, discutindo a transição de cuidados como potencializador de desfechos clínicos. Vamos convidar o nosso moderador, Dr. Romeu Santana, com os aplausos de vocês. Vamos aplaudir. Dr. Romeu, por favor. Médico, neurologista do Hospital Biocor Instituto, coordenador do Serviço de Neurologia e da Unidade de AVC do Hospital Risoleta Neves. Convidamos o diretor do Grupo IAG Saúde e da plataforma Valor em Saúde, Breno Duarte. Por favor, Breno. Breno é mestre em gestão de serviços de saúde e de enfermagem pela UFMG, especialista em DRG pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e professor dos cursos de pós-graduação da Faculdade Unimed. Convidamos o CEO da Rede Paulo de Tarso, Flávio Oliveira. Sócio da Health Coast Consultoria, pós-graduado em Administração Hospitalar, Tecnologia, Inovação e Saúde 4.0, MBA em Gestão em Saúde e mestrado em Gestão de Serviços de Saúde. Lembramos mais uma vez que cada palestra terá 20 minutos de duração. Com a palavra então para conduzir os trabalhos, Dr. Romeu Santana. Boa tarde, Dr. Romeu. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Agradeço também a toda a direção da Rede Paulo de Tarso pelo convite honroso. A gente já tem uma história já de alguns anos, né? E aproveitando enquanto o pessoal está chegando, eu vou fazer alguns comentários que não se cabiam nas perguntas propriamente ditas dos palestrantes prévios. Mas, enfim, acabei de comentar com Patrícia agora há pouco que é muito instigante, né, estar num evento como esse e ouvir tantas pessoas com tanto gabarito falar não só conteúdo de muita qualidade, mas de uma forma tão clara, tão objetiva, tão, mais do que isso, inspiradora, né? É muito bom. Quando a gente chega numa idade assim, feito a gente, assim, né? A gente tende, né, a ter alguns conflitos, né? Conflitos com os nossos ideais, né? Quando a gente deixa de ser um adulto jovem para ser um jovem senhor, isso é meio... né? Aprendi isso com meu terapeuta. Achei bonito. E depois de uns 15 dias eu achei bonito. Mas, enfim, é muito bom a gente... se encontrar novamente, né, depois que a realidade meio que massacra muito, né, com o tempo, muitos daqueles ideais dos nossos projetos, dos nossos sonhos. A gente, nessa faixa etária, assim, que vários de vocês estão bem menos do que eu, alguns já passaram um pouco, mas é sempre uma fase de muita reflexão. E então estar num evento como esse e rever isso tudo, para mim, é sempre muito inspirador, né? Porque, de fato, como o Anderson disse, ele é realista e otimista, né? Então ele é um grande idealista, né? E eu acho que, em certa monta, o idealismo ele é necessário para que a gente continue respirando, né? Então esse momento está sendo ótimo, está sendo inspirador, e enfim... tudo que foi falado aqui até agora, né, foi muito claro, foi muito objetivo. Acredito que juntar todo mundo que está nessa sala aqui, muito provavelmente a gente poderia tocar Ministério da Saúde, operadora, qualquer que fosse, né? Porque a gente sabe o que tem que fazer, né? Isso não é grande novidade mais, né? Agora, todo mundo esbarra no como fazer, né? Eu acho que o como fazer, primeiro, esbarra numa questão cultural, né? Tudo isso que a gente fala, necessariamente ele se ancora, né, lá no fundo do mar, numa coisa cultural.
E como fazer? Como colocar isso em prática? Eu acho que isso está no mote, né, do tema principal, né, do discurso à prática. Né? Todos aqui trabalhamos em áreas diferentes, muitos de nós com experiências diferentes, né, alguns sucessos, alguns fracassos. Né? Nosso trabalho vive disso. Né? Nós vemos assim. Agora, essa troca de informações do que eu fiz que pode ser legal, do que é uma proposta que pode ser interessante. Né? Então, a gente precisa aprofundar nisso. Se eu não me engano, foi Patrícia que falou no início. Né? A gente tem que parar tem que sair da retórica. Então, a gente tem que sair da retórica. Então, essa mesa que a gente vem agora já vem com uma pegada de... o que é importante nessa questão, e aí nossa discussão ela vai pautar bastante disso. Tá? Então, primeiramente, né, eu convido então o Breno Duarte. Né? Você já foi apresentado, fique à vontade para discorrer melhor sobre o seu currículo. Eu vou sentar ali para te assistir, daqui a pouco eu volto também. Boa tarde para todo mundo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Obrigado, amigo. Agradecer ao Flávio e ao Carlos pelo convite. Parabenizar a organização do evento. Tudo muito bem cuidado. A gente está ali, sempre chega uma água para a gente, então muito obrigado. Convidar o pessoal que está lá fora para voltar para cá, que talvez possa vir perguntas interessantes. E como diria um professor do mestrado, vocês me pagam com perguntas. Ou seja, eu sou muito da linha do Anderson. Sou mineiro, só que eu sou de Belo Horizonte, não de Monlevade. E se eu ficar só falando o que eu tenho aqui, eu vou repetir o que eu sei. Agora, quando vem pergunta, eu tenho oportunidade de aprender, com tanto de gente boa que está aqui juntos. Não é a varinha de condão que eu vou apresentar, não resolve todas as necessidades do sistema de saúde, mas ajuda uma boa parte. Ou seja, eu estava pensando nas apresentações anteriores, e esse papel não tem jeito de orquestrar o sistema de saúde se não for o operador de sistema de saúde, seja ele público ou privado. Cada prestador vai ter o seu foco, a sua expertise, a sua especialidade, mas que quem orquestra o sistema de saúde é o operador. E, portanto, deve construir uma rede. E uma rede, seja verticalizada ou credenciada, ela deve enxergar pontos de excelência no trânsito do cidadão, conseguindo identificar equipamentos da saúde ou não, vemos que é um trabalho muito mais social do que de saúde, que possam conduzir essa vida dessa pessoa de forma mais adequada. Então, claro que você tem boas excelências, e a Rede Paulo de Tarso é um bom exemplo disso há muito tempo, e com o Projeto da Santa agora isso se torna mais materializado. Então, vou trazer do ponto de vista de um trabalho propositado até junto à própria Rede Paulo de Tarso e ao Santo, de trazer alguns ferramentais tecnológicos que facilitem essa coordenação e integração do cuidado, aproximando tanto indicadores de desfecho, desempenho e assim por diante, mas gatilhos para que, por exemplo, o protocolo saia da gaveta. O Romeu falou isso agora há pouco ali. Como é que você imagina um protocolo operacionalizado por inúmeras pessoas, com treinamentos diferentes, formação diferente, e que isso se torne prática? Na literatura já foi descoberto e até aplicado na saúde. Talvez a gente possa pegar um bom exemplo e disseminar isso. Isso que eu vou compartilhar com vocês ao longo da nossa jornada aqui. O IAG Saúde é uma empresa de consultoria e tecnologia daqui de Belo Horizonte e que tem atuação no sistema de saúde como um todo, já há 31 anos. E o nosso foco é reduzir desperdício e possibilitar, muito mais do que a redução do desperdício, a construção de um sistema de saúde sustentável. Esse é o que nos move. Eu lembro até hoje, depois da pandemia, empresas de consultoria, grande parte foram para home office, não só a consultoria, com outras indústrias. Eu lembro até hoje, a minha filha de hoje está com 6, ela estava com 3. Ela falou assim, papai, o que você está fazendo? Eu falei, estou trabalhando, filha. Mas com o que você trabalha? Como é que eu explico a menina de 3 anos, valor em saúde, DRG, indicador de desfecho? Como é que eu explico? Não tem jeito. Eu falei, papai está salvando vidas. Eu não escrevo até hoje, ela saiu correndo, papai, mamãe, papai está salvando vidas. Se eu não enxergar que eu estou possibilitando a entrega de uma informação para quem pode mudar, sair do discurso e ir para a prática, eu não dou conta de ficar nem 10 segundos na frente do computador. Ou seja, o nosso objetivo é construir uma informação que seja transparente,
consensual, que promova a mudança, que tenha por compliance, compartilhamento, mas que promova a mudança também. Agora, só a informação desconectada de um propósito é pó. Só a tecnologia desconectada da ciência e de um propósito de mudança de processo vira pó. É isso que a gente tem que fazer. Então, eu vou mostrar um pouco do discurso da teoria para a prática. Eu já falei do nosso propósito. Alguns focos do redução do desperdício. Informações qualificadas para governança clínica e planejamento de saúde. Ou seja, é possível gerar informação. Um barramento da informação na saúde nos diferentes pontos de atenção. Aspectos voltados para a regulação em saúde, promoção à prevenção de doenças, assistência baseada em valor e assim por diante. Ou seja, esse é o foco do nosso trabalho cotidiano, para qualquer segmento ou qualquer equipamento da rede de atenção à saúde. Mas que os benefícios são muito maiores quando o operador de sistema de saúde, seja ele público ou privado, entende que está no papel dele essa orquestração dessa rede. E que ele desenhe, encaixe e encontre prestadores que tenham a mesma transparência, o mesmo mindset, com medidas de desfecho e assim por diante. Mas o orquestrador do sistema é que deve promover. E muitas das vezes o prestador até provoca. O orquestrador fala, olha para mim aqui com meus resultados e pensa num modelo diferente. Agora, se não fizer ficar só discutindo, sofre quem tem nada a ver com o sistema de saúde ou com essa orquestração que são nós, cidadãos. Alguns números do que a gente chama de plataforma Valor Saúde Brasil, número de brasileiros beneficiados, internações avaliadas, hospitais utilizando, 30% de hospitais do Brasil com mais de 100 leitos, operadoras, o SUS de Minas Gerais, Espírito Santo, abrangência da saúde suplementar e sistema Unimed. Ou seja, nós já até começamos com um tal de DRG. Mas, ao longo do tempo, nós vamos percebendo que a modelagem de dados que você capta ali desse complexômetro dá para fazer muito mais e, principalmente, a coordenação de cuidado. Principalmente a geração de indicadores que provoque operadores de sistema de saúde, eu vou mostrar essa tela daqui a pouquinho, contextualizado no contexto... Ficou boa essa contextualizada no contexto, né? Contextualizada no AVC, para falar o seguinte, o Hospital Geral tem que cumprir o seu papel de estabilizar caso agudo e transfere esse paciente para uma reinserção social na medida em que ele dá conta, se ele já não passou do ponto, para quem dá conta de fazer isso. Agora, se a gente fizer essas contas, e o operador de sistema de saúde pode até financiar pela redução do desperdício, porque o hospital está preocupado, como é que eu mantenho eu pago minha conta e diluo meu custo fixo? Esse paciente que está lá internado, que fica 30, 20 dias, ou sei lá quanto tempo, e que é desnecessário, ele ajuda a diluir o custo fixo do hospital. Que foi o que o Anderson trouxe mais cedo. Há um conflito de interesse, ele é claro, ele é posto, e deve ser entendido. Agora, quem orquestra o sistema de saúde pode enxergar, como a Mariane citou aqui mais cedo, da Unimed Uberlândia, e fazer uma economia compartilhada com a rede. Por que não? Não há nada mais fácil do que mudar processos, do que se mudar modelo remuneratório, alinhando interesses que beneficiem o sistema de saúde. Você sai do embate. Ah, mas a melhor prática é essa, a melhor prática é aquela. A hora que você muda um modelo remuneratório, em que as métricas são a entrega do que o paciente precisa, você arruma um tanto de alinhado, assim como as empresas já fazem há muito tempo em programa de participação de resultados e outras práticas parecidas. A lógica é a mesma. Bom, nós procuramos aquela instituição criada pelo Michael Porter, o ISHO, e na América Latina o IAG Saúde passa a ser a única e a primeira, até o presente momento, parceira oficial do ISHO, que é o Consórcio Internacional para Medidas de Desfecho em Saúde. Ou seja, trazer um pouco mais, fazer parte desse ecossistema para que a gente possa calibrar ainda mais as medidas, a que já tem padronizado no mundo todo, para medir de desfecho em saúde não apenas no curto prazo, mas de forma multifatorial e de forma alongada. Um pouco da trajetória, começamos em 2011 com o DRG, 2016 o uso de IA como preditor de desfecho assistencial, o que a gente chama de plataforma Valor Saúde Brasil, e o que a gente vem trabalhando hoje para a coordenação de cuidado, chamado de BEL de Bem-Estar e Longevidade. Vou passar um videozinho curto, o tempo passa depressa demais, né? Ou eu falei demais, né, Carlos? Que mostra um pouquinho desse ponto da coordenação do cuidado. Formar o sistema de saúde brasileiro e a vida das pessoas. Este é o propósito da plataforma Valor Saúde Brasil. Para realizarmos nosso propósito,
criamos o Centro de Cuidados Colaborativos BEL. BEL significa bem-estar e longevidade. BEL é um espaço digital de cuidado que reúne e integra profissionais, organizações de saúde, pacientes e suas famílias, empresas contratantes de planos de saúde para colaborarem no cuidado do paciente. E como a BEL funciona? A BEL possui um núcleo de inteligência e um centro computadorizado de apoio à decisão clínica. O núcleo de inteligência conta com o agrupador DRG Brasil, que utiliza a metodologia DRG para prever custos hospitalares com precisão, e conta também com algoritmos de inteligência artificial para medir riscos e prever desfechos de forma altamente precisa e confiável. Já o Centro Computadorizado de Apoio à Decisão Clínica gera planos de cuidado e planos terapêuticos personalizados para a recuperação de cada paciente. Agora você vai entender como a BEL funciona na prática. Acompanhe este caso. Dona Ivalda tem 80 anos, é viúva e costureira, mãe de 8 filhos e avó de 22 netos. Ela é internada em um hospital devido a uma insuficiência cardíaca. Dona Ivalda possui mobilidade reduzida e é diabética. Considerando suas características clínicas e suas necessidades terapêuticas, o tempo de permanência hospitalar previsto para Dona Ivalda, pelo DRG admissional, é de até 7 dias. O núcleo de inteligência da BEL vai usar inteligência artificial para mensurar os riscos da Dona Ivalda. Os planos de cuidado e os planos terapêuticos específicos para Dona Ivalda serão disponibilizados pelo Centro Computadorizado de Apoio à Decisão Clínica da BEL. Eles serão ajustados às características específicas e às necessidades de recuperação da Dona Ivalda, e poderão ser acessados em tempo real, em dispositivos móveis ou desktop, pela equipe assistencial, pela própria Dona Ivalda, e por toda a família dela. Após 7 dias, Dona Ivalda recebe alta recuperada para acompanhamento na atenção primária. Ela poderá continuar acompanhando seus planos de cuidado e seus planos terapêuticos em dispositivos móveis ou desktop, e poderá acessar seus diagnósticos sempre que quiser. Esses diagnósticos serão atualizados toda vez que a Dona Ivalda for atendida novamente no sistema de saúde. A cada nova condição clínica diagnosticada extra-hospitalar, a BEL disponibilizará novos planos de cuidado, novos planos terapêuticos e novas ações de monitoramento determinadas pelo avançar da vida, como vacinas e exames, por exemplo. Essas informações poderão ser acompanhadas pela Dona Ivalda, pela família dela e por todos os profissionais de saúde que a atendem. A BEL pode ser utilizada para promoção de saúde e prevenção de doenças, assistência baseada em valor na atenção primária, secundária e terciária, gestão de linhas de cuidado de casos agudos e casos crônicos, gestão de riscos assistenciais, coordenação com integração do cuidado, navegação no sistema de saúde, auditoria clínica concorrente e gestão da produção assistencial hospitalar, garantir a informação clínica ao longo de toda a vida nos diversos pontos de atenção, estruturar uma nova modalidade de seguro-saúde, o Plano Valor Saúde, que traz para a realidade brasileira os princípios do velho Based Insurance Design, implantação dos sets de medição desenvolvidos pelo Aishan. BEL é uma tecnologia desenvolvida para uma medicina 5P de excelência, personalizada, preditiva, preventiva, participativa e prescritiva. Uma solução que evita as falhas de integração e de coordenação de cuidado, que aumenta a entrega de valor em saúde. Gostou e quer saber? O que a gente entendeu, mais do que tecnologia, aplicativo móvel, desktop, quais são as duas grandes dores que já foram citadas aqui ao longo do dia? Como é que você torna de forma fácil e prática um conjunto de intervenções que devem ser feitas? A saúde já fez isso através de checklist, por exemplo, com checklist de justiça segura, como outras indústrias fazem. Como é que você disponibiliza? Vocês têm ideia de quantos artigos são publicados na literatura da saúde por ano? 130 mil. Como é que você converte 130 mil em práticas que estão disponíveis no consultório, no hospital, na atenção domiciliar, no cuidado de transição? Ou seja, o que é o nosso desejo, provocado pelo sofrimento desnecessário de pessoas, é transformar o protocolo de forma mais acessível através de checklist que seja executado pelo próprio paciente, pela família, pelo hospital de transição, hospital geral, atenção domiciliar, consultório e assim por diante.
Só que só o checklist, sem a ciência por trás de quais são as melhores recomendações para a literatura, para o Breno, que está com 40 anos, que tem sobrepeso e que não tem nenhuma outra comorbidade, o que eu devo fazer? O que eu faço daqui 5 anos? O que eu faço daqui 10? Agora, não adianta a ciência desconectada de um mecanismo gerencial que facilite, como o checklist cirurgia segura, como o checklist utilizado, por exemplo, na aviação civil. Todo mundo que pegou o avião aqui, cross-check, confirma, o cara vai lá e faz. Agora, quando você entrega isso, disseminado, olha, para o enfermeiro, para o assistente social, para o próprio paciente, para a família, para o hospital, para o ambulatório, a coisa fica mais orquestrada. É esse o caminho a ser delineado. Então, até roubei com autorização. O Flávio vai mostrar esse slide para vocês daqui a pouquinho. Mas o objetivo do que o Flávio mostrar na linha de cuidado do AVC é da gente conectar a plataforma para que, a partir do momento em que o paciente internado num hospital já tem ali um diagnóstico, uma mensuração da complexidade estratificando o AVC, tanto o hospital quanto o Santor, ou a rede Paulo de Tarso, enxerga o seguinte: qual que é a previsão de permanência? Qual que é o momento bom para deshospitalizar? E essa previsão de permanência com a metodologia que é usada no mundo todo, que tem ciência por trás, que é um algoritmo usado desde a década de 60 em todos os continentes do mundo. Ou seja, não é uma previsão de permanência desconectada da realidade do paciente. Não só a previsão de permanência, mas a previsão de risco assistencial. E que isso, concatenado com um protocolo bem desenhado e por ordens de serviço através do checklist, tanto para a equipe da Santa, quanto para o hospital, quanto para o próprio paciente e para a família, você tem ali a verificação do que deve ser feito, se foi feito ou se não foi feito, para conseguir garantir um conjunto de práticas que devam ser executadas baseado na ciência. Aqui um pouquinho da visualização. Então, essa interface pode ser navegada por vários entes, tanto da parte hospitalar, ambulatorial, autossegura. Se vê ali tanto previsão de permanência ajustada à complexidade, como a previsão de riscos assistenciais, e aí usando machine learning, previsão de óbito, evento adverso infeccioso ou não, previsão de readmissão, o risco de readmissão e o risco de ser um idoso frágil, e, por exemplo, a definição de etapas a serem verificadas em cada uma das necessidades da linha de cuidado definida. Nós não inventamos a roda. Não precisa de inventar a roda, basta copiar o que a literatura traz, o que a prática internacional traz. O Atul Gawande, que foi CEO do plano da Amazon, professor da Universidade de Harvard e um cirurgião, ele tem várias publicações para falar o seguinte: qual o efeito que isso trouxe na redução de mortalidade intraoperatória ou perioperatória e de evento adverso, quando você padroniza as práticas que devem ser executadas e você tem a opção de checar. Foi feito ou não foi feito? Foi feito ou não foi feito? Por que não disseminar essa prática para outras intervenções? Aliado ao que a literatura está recomendando de boas práticas de evidência para tratar, por exemplo, um AVC, para tratar um câncer de colo de útero, e assim vai, no momento da vida de cada paciente ou de cada cidadão. E aí, das oportunidades que temos, eu trouxe esse gráfico da plataforma, selecionando apenas, como o Flávio vai mostrar, relacionado a acidente vascular encefálico, as oportunidades que temos. Bom, o primeiro, aqui o que eu estou querendo mostrar? 23 mil internações no último ano, relacionado aos agrupamentos que têm AVC envolvido. Esses pacientes consumiram 180 mil dias, foi desperdício 164 mil, 91%. Falo, nossa senhora. Claro que eu preciso detalhar isso mais com vocês. O primeiro alvo aqui, o maior, é que o CID que vai gerar o acidente vascular encefálico é sensível à atenção primária. Ou seja, esse é o passou do tempo. Passou do tempo da atenção primária e o hospital de casos agudos está cumprindo o seu papel, estabilizar um caso agudo. Desconsideremos que isso aqui é capítulo 2º, que depende de mudança cultural, estilo de vida, e não é fácil. Mas vamos para cá. Mas é pequena. Mas vamos ver as oportunidades. Pequena porque essa aqui ficou grande, então a escala não ajudou muito. Eu estou falando que, tem até um resumo aqui para facilitar a nossa vida. Nos últimos 12 meses, 16 mil diários foram consumidos em hospitais gerais. Com permanência além do necessário tratamento, internou para AVC, estabilizou o caso agudo, mas ficou residindo no hospital. E que muitas das vezes ele acaba sendo vítima de um evento adverso, mais 3 mil diárias. E que muitas das vezes esse paciente readmite de forma não planejada, como uma fragmentação do cuidado no pós-alta ou como consequência do evento adverso adquirido no hospital. E por que não passar por um cuidado de transição
que dá conta de gerir essa vida melhor. E a gente concentrar no tal de estabilizar Casa Agudo, liberar leito para Casa Agudo. 16 mil diárias, multiplicando por até multipliquei por R$500, deu um caminhão de dinheiro ali. Agora, o prestador, tem 1 minuto só, o prestador está querendo pagar as contas do dia. E se ele está com a taxa de ocupação baixa, ele vai deixar esse paciente lá. Agora, o operador de saúde olha esse dado e fala, eu tenho dinheiro que eu estou pagando aqui, ainda está matando o paciente. Será que tem gente que dá conta de atender esse paciente melhor e uma parte da economia eu posso dar para esse hospital geral para ele me ajudar a deshospitalizar, integrar essa rede? E dá para ir mais, dá para ir na atenção pré-hospitalar, com parceria público-privada, instrumentalizar o SAMU e assim por diante. Mas quem tem que fazer isso, gente, na minha opinião, é o operador de sistema de saúde. É o orquestrador. Claro que o prestador pode impulsionar, fala, olha para cá, olha para o meu resultado. Mas quem está com as informações na mão sobre orquestração de uma rede, sobre o desperdício e o sinistro que está comendo a operadora? É ela. Mas é o que alguém falou aqui mais cedo. Você vai conversar? Não, porque aqui é diferente, é tudo igual. Tem desafios? Tem, mas se não mudar, se não começar, não vai. A corrida de 10 km começa com o primeiro passo. Tecnologia não é... Nossa Senhora, eu queria terminar no tempo. Agora eu estou terminando já. 1 segundo, até pitando ali. Tecnologia é meio, não é fim. Tecnologia tem que estar vinculada, primeiro, com uma transparência entre as partes, um propósito muito bem definido de governança clínica, associado com medidas que importam para o paciente e propiciar uma mudança. Porque senão ela vira pó e vira nada no meio dessa história toda. Nossa. É possível avaliar desempenho de diferentes prestadores. O melhor desempenho está no quadrante superior direito, nas bolinhas verdes ali, em que aqui se tem custo e aqui se tem qualidade e segurança. Acho que era isso. Terminei talvez uns 10 segundos atrasados. Estão aqui meus contatos. Eu adoraria que vocês fizessem perguntas e conexão no LinkedIn. Muito obrigado e fico aberto a perguntas. Muito obrigado, Breno. Mais uma vez, muito objetivo, claro, elucidador. Agora eu convido o Flávio Oliveira, também já foi muito bem apresentado. Fica à vontade também para discorrer sobre mais algum ponto do seu currículo que se quiser. Boa tarde, gente. Bom, vou tentar ser bem objetivo também, apesar que é difícil falar sobre toda essa complexidade que a gente vai apresentar aqui agora. A gente está falando de construção de linha de cuidado, e também a gente não está inventando a roda, não é uma coisa nova. Na verdade, isso já é, inclusive, dentro do Sistema Único de Saúde, muito bem desenhado. Quando a gente fala de linha de cuidado de AVC, quando fala de redes de saúde, isso está muito bem desenhado já em âmbito... Inclusive, a gente traz aqui uma comparação sobre um público que a gente atende, que a Rede Paulo de Tarso também atende o público do Sistema Único de Saúde, mas a gente faz uma comparação justamente hoje com o que o Breno acabou de falar aqui, sobre esse desperdício de diárias na saúde suplementar, que muitas vezes é provido de uma falta de uma coordenação de cuidados. E coordenação de cuidados é o que a gente vai falar muito agora. Falar um pouquinho, fazer algumas provocações sobre o que esse impacto dessa falta de coordenação de cuidados ela pode gerar, especificamente na linha do AVC, mas podemos ampliar isso para outras linhas de cuidados sensíveis à transição de cuidados e a outros cuidados. Aqui eu trouxe rapidamente um caso de uma paciente. Nós fizemos um estudo, tá, gente? Um estudo que a gente está para publicar. Foi 4 anos de coleta de dados, pegando principalmente o CID 169, sequela de AVC, dos pacientes que a gente atendeu na Rede Paulo de Tarso, de outubro de 2019 até agora, outubro de 2023. A gente fez comparação sobre onde que nós tínhamos ali uma estrutura de coordenação de cuidado, linha de cuidado desenhada, trabalhando com algumas operadoras, trabalhando principalmente com o Sistema Único de Saúde, que a gente é integrado com as unidades de AVC, as 3 grandes de Belo Horizonte, do Risoleto, Odilon e do Metropolitano, e a gente trouxe ali uma comparação. Então, eu estou trazendo aqui, o nome é fictício, tá, gente, para não expor o dado, mas os dados são todos reais, é de uma paciente dessa amostra que a gente trouxe. Só para exemplificar um pouco desse desperdício, isso sendo na prática. Uma paciente de 68 anos, senhora Adélia, 2 filhos e viúva, internada em 22/6/2022, pós-evento
de AVC isquêmico em hospital geral, passou 3 dias no CTI, 95 dias numa unidade de internação clínica. Após 8 dias apresentou broncoaspiração e lesão por pressão, um pouco do que o Breno falou sobre os eventos adversos, alta com hemiplegia direita, com gastrostomia e traqueostomia, respirando em ar ambiente, suporte de atenção domiciliar. Nesse período de 6 meses pós-alta, da alta complexidade, né, passou por 3 reinternações, sendo 2 delas por debridamento, necessidade de debridamento da lesão por pressão. Passou por, além disso, né, a operadora... Uma dessas últimas internações gerou, né, uma dificuldade na deshospitalização dessa paciente. A família recusou a alta, né, cansada, muito, né, e certamente porque não consegue assumir o cuidado dentro dessa complexidade. A doutora Samira até falou um pouquinho sobre isso. A família não está preparada para isso, não foi preparada para isso no hospital geral. E ela recusou a alta. E aí o operador interviu, oferecendo, naquele momento, a transição de cuidado como alternativa de deshospitalização. Chegou para nós, onde a gente coletou o dado, ela ficou 46 dias internada, foi possível fazer o desmame da traqueostomia, da gastro, né? Conseguimos colocar ela sentada, porque ela não ficava sentada, ela tinha uma instabilidade de tronco muito grande. A família foi capacitada e o domicílio foi adaptado, aquela história também, né? Então a gente já trabalhou no início da alta, já identificando os pontos que seriam necessários para ajuste do domicílio, largamento de porta, coisa que ela não conseguia fazer, que não foi preparada naquele primeiro momento de alta. E a alta foi realizada no final de abril de 2023, sem reinternações até o momento, né, e não foi necessário suporte de atenção domiciliar. Detalhe, custo de tudo isso aí, R$1.492.000. Aí um segundo caso, né, a senhora Rosângela, 72 anos, um filho, e casada, internada em 3/2 de 2022, também AVC isquêmico, 4 dias no CTI, um dia a mais, 8 dias na unidade de internação clínica, e aí foi acionada a equipe de integração de rede, né, da Rede Paulo de Tarso, para fazer a coordenação desse cuidado, para apoiar, na verdade, a operadora, né, e junto com a equipe de DESOSP, é o que a gente chama, até pegando o slide lá do Breno, um matriciamento, né? Isso é quando a gente tem uma intervenção programada entre 2 ou mais equipes. Fazer um matriciamento é isso. Então, não é somente a equipe da Rede Paulo de Tarso, a equipe de DESOSP lá, né, do Hospital Geral e também a equipe da operadora. Quando ela tem ali estruturado, isso funciona muito bem para fazer essa coordenação. Então, após 12 dias, ela foi transferida para a unidade de transição, né? Ela tinha uma hemiplegia à direita, acamada em uso de oxigênio suplementar devido a quadro de DPOC, a alimentação via sonda nasentérica, estava com traqueostomia e bastante secretiva, permaneceu por 39 dias, onde foi possível, né, fazer o desmame da tráqueo, da gastro, ela voltou a respirar por ar ambiente, alta sem necessidade de atenção domiciliar e sem reinternações até o momento. O custo de todo esse tratamento, contando desde a alta complexidade, né, até a chegada na unidade de transição, R$88.000. Uma diferença pequena, né? 1 milhão, né, faz diferença, né? Agora, multiplica isso aí por 400, né, quantos pacientes hoje, sendo que o AVC é uma das principais causas de mortalidade hoje, né, após os 40 anos, é a principal causa de queda de funcionalidade das pessoas, né, durante o processo de envelhecimento. Então, você exponencia isso, né, para a nossa realidade, como que isso afeta, né, tanto o sistema público e o sistema privado. Aqui os dados do nosso trabalho, que a gente, né, ainda estamos publicando, está fresquinho, então são dados aí que a gente, né, acabou de compilar, né, a gente fez aí uma amostra de 1.683, correspondeu a essa amostra aí 57% de todos os atendimentos da Rede Paulo de Tarso, né, então a gente... e aqui a gente pegou somente o CID 169, só sequela de AVC. Tinha outros CIDs que tem um problema, né, de codificação de CID, que ainda é um problema que a gente esbarra. Então, a gente foi bem ali para ser bem assertivo somente no CID que mais havia relacionamento, né? Desses casos, né, a gente tem um trabalho de coordenação de cuidado, que a gente já tem ali linha estabelecida com alguns centros, né, tanto na saúde suplementar quanto no setor público principalmente, como eu citei, as unidades de AVC. Esse público hoje que a gente trabalha com essa coordenação, ele correspondeu a 74% da nossa amostra, ou seja, 1.246 pacientes. 487 pacientes vieram tardiamente, vocês vão entender um pouquinho desses dados, mas sem uma coordenação efetiva. Aquela história, foi a última opção. Quando já deu tudo errado lá na alta complexidade, aí, né, alguém sussurrou no ouvido de um profissional ou da operadora, olha, tem o serviço de transição de cuidados. Né? Às vezes sem nem entender qual que é a filosofia, qual que é a perspectiva de atuação de uma transição de cuidados.
né? E aí a gente tem uma amostra hoje, principalmente, né, vindo de alguns hospitais, vindo às vezes de unidades de pronto atendimento direto. Então a gente teve uma amostra aí, né, de 26%, né, que correspondeu a esses 437%. Lógico que nesse período intervenções foram feitas, né, para que a gente aprimorasse o que a gente está, né, apresentando hoje, que é o nosso protocolo, né, ou seja, é a nossa linha de cuidado, né, associada a um protocolo de reabilitação intensiva. Tá? Então foram feitas, né, pactuações com fontes pagadoras e encaminhadoras, aquela coisa da confiança, né, que a Ana Maria deu até aquela risada aqui, é preciso ter confiança, gente, e uma coisa que traz, mineiro já é desconfiado por si só, né? Até falei, aqui é mais grave essa questão aqui da confiança, mas ferramentas, né, associadas, ferramentas como o Breno citou, plataforma de valor de saúde, que ela traz dados, porque aqui a gente está falando de dados, a gente está sustentando na informação, não é no empirismo, né? Então, ali a plataforma ela traz essa confiabilidade através dos dados que a gente está apresentando, né? Associada a uma estratégia, pegando aqui a fala do Anderson, porque quando a gente fala de linha de cuidado, é estratégia. Estratégia multisserviço, né? Estratégia de você coordenar cuidado de forma efetiva e você ter diferenciação de desfecho por causa dessa coordenação de cuidado. E é isso que a gente vai mostrar um pouquinho, essa diferença do impacto de uma coordenação de cuidados. Tivemos intervenções assistenciais, que, né, principalmente na estruturação da análise de desfecho, para a gente chegar, logicamente, numa análise também de economicidade. Né, a gente tem aqui o romantismo de falar que, né, a questão do paciente, né, como sempre o centro, e dentro da nossa filosofia, eu sou enfermeiro, né, venho da assistência, então realmente isso faz toda a diferença, propósito, a gente tem propósito, e cuidar bem das pessoas, fazer essa entrega de valor em saúde é um propósito que nós temos. Tá? Então, quando a gente associa isso com a possibilidade de entregar melhor desfecho e economicidade, né, isso nos traz uma satisfação muito grande. Pedi só para mim ver o tempo ali. Tem uma missão hoje, tá, gente? Controlar o tempo. Então, aqui são os dados, tá, gente? Esse slide aqui eu acho que retrata bem o que a gente quer falar aqui sobre o que é a coordenação de cuidado e o que não é coordenação de cuidado quando a gente tem essas duas estratégias, essa estratégia da coordenação, porque a ausência da coordenação não é uma estratégia, na verdade é uma realidade que, infelizmente, ela impera em muitos centros e muitos serviços. Tá? Então, o que a gente traz aí? A gente trouxe aqui alguns preditores, indicadores, tá? Como, por exemplo, a média de permanência lá na alta complexidade, né? E a gente traz uma diferença que faz toda a diferença no AVC. Né, considerando a parte, né, principalmente fisiopatológica, a neuroplasticidade, a questão de você ter o ganho, né, desse paciente, o quanto mais rápido ele iniciar o processo de reabilitação, mais possibilidade ele tem de ter de ganho funcional. Então, isso aqui não é nada novo. Isso a literatura já fala. Né, a gente só está mostrando aqui o que, corroborando o que já está na literatura. Então, o cara que chegou 11 dias para iniciar a reabilitação, né, porque ele chegou numa unidade de transição e chegou porque teve uma coordenação de cuidado, vocês vão perceber aqui, nessa coluna, que o desfecho dele foi muito maior, muito melhor, mas muito mesmo. Ali está a diferença estatística, né, todos eles com diferença significativa do ponto de vista estatístico, a gente vê isso de forma muito categórica. Né? Então, a diferença, esse paciente que chegou com 11 dias, né, ele teve 89% de possibilidade de desmame dispositivo alcançada, tá? Então, aqui tem potencial de desmame, foi alcançado. Ele conseguiu alcançar o ganho de funcionalidade em 98% das vezes que foi trabalhado. A média de permanência dele na unidade de transição foi de 34 dias, frente a 43 dias, então uma queda ali de 20%. Né? E isso aqui que eu acho que talvez é um dado muito importante, talvez até o Breno também mostrou um pouquinho ali, né, tá dentro das reinternações, dentro daquelas diárias desperdiçadas, a taxa de reinternação após 30 dias. Né? Ela mais que dobra, né, chega ali, né, 56%, né, quando esse paciente ele chega tardiamente, ele chega, né, sem uma coordenação, ela vai para 4,4%, ela aumenta. E aqui a gente está trazendo 30 dias, a gente não está considerando aqui, né, o que é, né, muito preconizado, a gente está falando, o Breno trouxe também aqui, eu estou sempre citando porque a gente está bem casado aqui na apresentação. Mas a Aishon, né, ela traz ali um guideline já muito claro sobre a questão do AVC, né, principalmente monitoramento, né, dentro dos 6 primeiros meses, ele tem uma taxa de 30% de você ter uma reinternação, ou então 40% dele ter um evento, principalmente ali no caso isquêmico. Então, isso já é preditivo, a gente já sabe o que tem que fazer. Né, e é o que a gente vai mostrar um pouquinho agora, o que a gente está trazendo na prática. Então, está claro, tá, gente, que a coordenação de cuidado, ela propicia um melhor desfecho, um melhor resultado assistencial. Tá? Isso também não é novidade. Tá?
O que a gente às vezes não sabe é o tamanho do impacto financeiro disso, né? Então a gente trouxe aqui, né, projeções, né, de custos sobre o que é desembolsado, né, principalmente pelas operadoras, sobre esses casos. Então a gente tem aqui o custo médio no tratamento agudo, né? Então quando eu trabalhando com a coordenação de cuidado e deshospitalizo esse paciente com 11 dias, o custo dele é 39 mil. Quando ele não tem a coordenação e ele fica lá aqueles 34 dias, o custo dele passa para 123 mil. Diferença aí de 83 mil por paciente. E na unidade de transição também. Eu tenho aqui um custo de 59 mil para quando ele tem essa coordenação e ele consiga deshospitalizar ele mais rápido. De 43 dias, esse custo sobe para 75 mil. Tem uma diferença de 15 mil. Tá? E se a gente projetar aqui as readmissões, tá? A diferença desse custo chega a 435 mil. Então, uma continha simples ali. Lembra da amostra dos pacientes sem coordenação de cuidados? 437 pacientes. Vamos multiplicar aqueles 437 por essa diferença da coordenação, do efeito da coordenação de cuidado. Então, só ali na primeira linha, no hospital agudo, a gente já tem um impacto de 36 milhões. Tá? Se eu somar a diferença do impacto na transição de cuidados, eu tenho uma diferença de mais 6 milhões. Se eu somar esse 435 mil, eu chego aí a um desperdício de 43 milhões e 742 mil. O que dá para fazer com esse recurso? Tá? Isso é dinheiro indo para o ralo. Tá? É desperdício que a gente, muitas vezes, por ações simples, às vezes pela questão da confiança, de você integrar serviços, conversar, criar uma estrutura simples de comunicação, nós não conseguimos ali ter um desfecho ou ter um potencial de economicidade, como a gente está demonstrando aqui. Tá? E, mais uma vez, né, a gente não está inventando a roda. Tá? Isso aqui é só o impacto, tá, do AVC, ele vem escalando, ele vem aumentando no Brasil. Né, em 2022, chegou a 30,8 bilhões. Tá? O custo que a gente apresentou, ele corrobora ali, né, sobre a Associação Brasil AVC, eles fizeram um manifesto no ano passado, e eles trouxeram, né, o custo de 134 mil ano, né, por pessoa por AVC, bem próximo que a gente apresentou aqui. Ali também tem alguns custos indiretos. Né, mas a realidade é que a cada 4 pessoas aqui dessa sala, um vai ter AVC, depois ali dos 40 anos. Isso é estatístico, tá, gente? Todo mundo aí, né? Eu não, olha para o lado. Tomara que não... Gente, mas é uma realidade. Né? Como eu falei, é a maior causa de mortalidade e de perda de funcionalidade que nós temos hoje no Brasil. Tá? Então, isso é uma realidade. E é o dinheiro, e a gente pega aqui, né, sobre essa estrutura de linha de cuidado, são ações simples que a gente pode trabalhar, e hoje, infelizmente, a gente, né, deixa muito a desejar. Tá? Então, aqui é uma estrutura simples da linha de cuidado, né? Quando a gente tem atenção primária, a fase aguda, né, ela tem que ser organizada, a parte da transição de cuidados, ela vem descrita, tá? Isso aqui não é o Flávio que está falando, não, isso aqui é literatura, tá, gente? Segmentação ambulatorial, prevenção secundária, né, e monitoramento pós-agudo, prevenção secundária em relação ao AVC, tá? E é para a gente conseguir fazer reinserção social, né, e trabalhar a qualidade de vida dele dentro dessa linha de cuidado. Tá? Só que a gente esbarra, né? E aqui eu cito até uma referência muito forte, né? Quando a gente fala de rede de saúde, desenho de linha de cuidados, que é o Eugênio Vilaça, né? Ele traz aqui que a lógica do desenho dos componentes de uma rede ou das linhas de cuidados, ela depende, né, do acesso e da coordenação de cuidado, para que a gente ganhe tanto na qualidade assistencial e na escala de economia. Tá? E esse acesso que vem sendo um grande gargalo hoje, que a gente vem, né, notoriando, né? Porque esse acesso ele depende da equipe assistencial, depende do médico. Isso também já foi discutido aqui. Né? O médico saber o time. Né? A doutora Samira até falou aqui, né? Citou um exemplo aqui. O time certo, né? E saber como encaminhar. Ele já tem que entrar no serviço sabendo para onde que vai. E não pode perder esse time, principalmente quando a gente está falando aqui do AVC. Tá? Depende da fonte pagadora, porque ela não pode burocratizar, ela tem que ter isso desenhado, porque se vai para o operador burocratiza muito esse processo. A gente está falando aqui de autorizações, se a gente não tem um fluxo definido, há também aquela desconfiança sobre como que isso vai ser trabalhado. Tá? A gente está falando também da fonte encaminhadora dos hospitais, que muitas vezes, tá, gente, né, igual foi citado, às vezes interna e segura internação, né, por deliberidade, sem necessidade clínica. E aí perde o time, tem evento adverso, aí entra naquele ciclo vicioso, né, que a gente sabe de desperdício que acontece. E depende do paciente e a família. Né? Eu coloco no centro do cuidado porque eles têm que participar dessas decisões, eles têm que saber que ali, no hospital geral, tem o tempo certo. E ele tem que progredir nessa linha de cuidado. Ele não pode permanecer ali. Isso tem que estar muito amarrado aí. Tá? Então, o que a gente traz aqui de proposta? Eu vou só passar rápido aqui, mas esse emaranhado é uma estrutura de rede, tá? Onde que eu tenho os pontos de apoio, o hospital
geral, fonte encaminhadora, fonte pagadora, né, as operadoras, né, as seguradoras, unidade de transição, e quando, enfim, ele chega, retorna, né, para a estratégia de prevenção secundária, ou para a PS, né, ou vai ter continuidade ambulatorial. Tá? O que a gente está trazendo de novo nessa estrutura? Né? Quando ele tem um AVC agudo, né, aí pegando ali as macroações, né, ele tem que ser navegado. E esse processo de navegação desse cliente, esse paciente, nesse processo, ele tem que ser muito bem efetivo, ele tem que ser muito bem coordenado. Tá? E hoje, muitas vezes, a operadora ela não tem a perna para fazer isso. É o que o Breno mostrou através ali das diárias desperdiçadas, porque se tivesse coordenação, se tivesse ali, olha, chegou no time, né, perna para fazer a estrutura, a gente não teria aquela quantidade de diárias desperdiçadas. Então, o que a gente traz ali de proposta de novo? Eu vou até no próximo slide falar um pouquinho, né, mais sobre isso, mas trazer time, trazer tempo aqui também. Porque a diferença de você trazer, né, uma proposta de linha de cuidado, ela tem que estar amarrada com o desfecho. O que eu quero entregar? Né, no tempo certo, né, dentro do desfecho que é mais adequado. Tá? Então, esse paciente ele vai migrar, ele vai descer aqui, né, para unidade de transição, e depois ele migra para essa última esfera, na ambulatorial, né, mas isso tudo dentro de um centro de monitoramento. Deixa eu achar o laserzinho que não funciona. Então, tudo isso tem que ser monitorado e tem que gerar informação e dado. Não fiz nada, hein? Tá? E esse dado retroalimenta, né, a fonte pagadora, porque é ela que tem que participar, né, ela que tem que fazer essa coordenação, ela que tem que deter esses dados. Tá? Então, é a mesma figura, só que agora ela dentro de protocolo e trazendo aqui os times, né, onde que a gente traz aqui uma proposta de uma equipe de navegação de suporte, tá? Porque essa equipe de navegação é difícil. Vou dar um exemplo aqui no que acontece hoje no Sistema Único de Saúde. Quando a gente vai lá e cadastra, para quem já teve aqui interação com o Sistema Único de Saúde, sabe, quando você cadastra o paciente lá no SUS Fácil, né? Você tem informação de funcionalidade? Você tem alguma informação que traz sobre o quadro, né, de potencial de reabilitação? Não traz. Então, a gente precisa conversar com a equipe, precisa fazer um time lá, que eu tenho muitas vezes um neurologista, que eu tenho muitas vezes um fisiatra, que eu tenho muitas vezes um fisioterapeuta, para discutir o caso e ver potencial. Esse paciente é elegível para uma transição de cuidado? Ou é elegível para um ambulatório? Essa é a diferença, isso que tem que ser protocolado, que a gente traz de diferença. E os prazos, né? A gente tem, hoje, experiências, né? Depois, talvez até o Dr. Romeu vai falar, uma experiência até própria como coordenador da unidade de AVC do Risoleta, que a média de permanência na unidade de AVC é de 8 dias. Né? A gente está trazendo aqui uma proposta de trabalhar em 10 dias para fazer esse matriciamento, né, para unidade de transição, sendo que na unidade de transição a gente trabalha com 35 dias de permanência e um acompanhamento intensivo também ambulatorial de 60 dias, né, ou diretamente um ambulatório por no mínimo 90 dias. Tá? E depois, logicamente, partindo ali para um programa de APS, né, onde que ele vai ter a continuidade do cuidado. Então, aqui são só pontos de onde que você pode criar essa oportunidade de acesso e de monitoramento desses casos. Né? Então, hoje nós temos, né, possibilidade de trabalhar como equipe física, fazendo, né, essa visita aos hospitais, inclusive nós já fazemos isso e fazemos de forma muito ostensiva, tá? Principalmente com aqueles hospitais e com as operadoras que nós trabalhamos já dentro dessa linha de cuidado. Tá? Nós estamos trabalhando agora, né, Breno, que é o projeto agora, trabalhar com o Valor em Saúde, que além de trazer esse acesso lá do CID, que a gente vai conseguir monitorar, né, a gente já cria essa coordenação já, lógico, com, né, o barramento ali de dados, com as informações que vão ser objetivas para fazer o matriciamento. Tá? Mas isso tudo serve para a equipe de navegação e para a unidade, né, de onde que esse paciente está saindo, ela conseguir fazer, junto com essa equipe, a coordenação do cuidado. Tá? Lógico que a gente precisa de alguns requisitos, precisa de rede referenciada, um time de análise de dados, né, que a gente vai trabalhar em conjunto. Precisamos aqui na questão do ambulatório, né, de estrutura de equipe transdisciplinar para fazer, né, toda a abordagem técnica, protocolos estruturados de monitoramento e prevenção secundária. Isso tudo são requisitos básicos, né, que cada unidade, né, cada serviço, ele necessita de ter para que a gente funcione esse protocolo, para que a gente funcione essa linha de cuidado de forma integrada. Né? Então, a unidade de transição precisa ter estrutura de leitos, equipe especializada, né, composta por profissionais e uma equipe transdisciplinar, capacidade de navegação de caso, tanto pegando o paciente da alta complexidade, mas migrando esse paciente também para programas de atenção primária.
E aí que entra, a gente traz aqui o contexto da Santo, né? Porque hoje a gente já trabalha, né, com esse processo e a gente, com a expansão da Santo, a gente traz isso de uma forma muito mais potencializada. Porque a Santo, diferentemente hoje da Clínica de Transição Paulo de Tarso, ela traz alguns diferenciais, que é uma estrutura que foi, desde a sua concepção, estruturada para atender esse perfil de paciente. Tá? Então, ela traz ali um potencial de ganho de reabilitação, não só do ponto de vista da estrutura física, mas tecnológica, né? E tecnológica, não estou falando de tecnologia de alta densidade, né? Já está falando de terapias com evidências científicas, né, que vão potencializar esse tratamento desse paciente, né? E o protocolo ele é simples, não é muito complexo, tá, gente? Nós temos aí a escala de Rankin, que ela é preditora no AVC, onde que nós temos ali, né, pacientes 0 a 2, onde que você trabalha ele a nível ambulatorial, de 3 ali a 5 você trabalha ele podendo trabalhar a reabilitação ou, em algumas circunstâncias, até o cuidado paliativo. O time de navegação ele traz essa análise em conjunto com o operador, onde que ele desenvolve ali um plano de cuidado, né, para fazer a navegação desse paciente, tendo essa elegibilidade, né, pré-acordada, e esse protocolo também não é uma coisa criada, né, aqui pela Rede Paulo de Tarso, isso é literatura que traz, tá? Então, isso são evidências de literatura que traz como que a gente trabalha esse protocolo e a gente chega no protocolo de reabilitação intensiva, tá? Então, o protocolo nosso de atendimento de AVC, só uma síntese rápida, né? Nós trabalhamos ele em 3 módulos, lógico, aqui é um processo de reabilitação, né? Tá, o pessoal do SARA estava aqui, tá aqui. E a gente conversa muito, né? Aqui é a base de um protocolo. Você tem o lado do ganho de força muscular, você vai trabalhar a questão do equilíbrio, a questão da sedestação, depois você vai trabalhar ali as AVDs. Então, isso é uma lógica de tratamento, né? Nós temos o nosso modelo terapêutico, ele é dividido em steps, onde que nós temos ali reavaliações e avaliações preconizadas, né, de fisiatra e do neuro. Então, isso é o nosso modelo de atendimento, que a gente consegue, dentro de um protocolo bem estabelecido, chegar a desfechos e resultados, né, e monitorados dentro desse processo, tá? E aqui são só alguns recursos, né, dentro de cada módulo que a gente trabalha. Hoje a gente trabalha, né, são inúmeras terapias, são inúmeros processos que a gente inclui dentro desse protocolo, mas a gente destaca aqui principalmente, né, hoje a gente trabalha muito a eletroestimulação, a gente trabalha aqui a produção de órteses para trabalhar muito alongamento, né, a espasticidade, né, onde que a gente trabalha a parte de marcha. Nessa nova estrutura, todos os andares, eles têm a pista, né, própria no andar, não sei se dá para ver ali, tem, né, a metragem, onde que a gente consegue fazer, inclusive, testes, né, de marcha, para saber se ele está ali otimizando. Tá? A gente também tem ambientes externos, que vocês vão depois ver nas fotos aí, que foram preparados para a gente fazer esses treinos, né, em ambientes externos, e, logicamente, o ginásio, o centro de reabilitação, né, com toda uma estrutura própria para isso. Né? E numa parte final, ali, a gente trabalha muito essa imersão nas AVDs, né, nas atividades de vida diária, onde que a gente faz simulações de atividades para que ele volte para casa trabalhando. A gente vem trabalhando muito hoje também com a realidade virtual, né, que acaba que vira um estímulo, né, a mais. Né? A gente traz a realidade, né, ela física dentro do laboratório de AVDs, mas a gente também hoje está desenvolvendo, né, já tem artigos, já tem evidências já produzidas, né, mas a realidade virtual ela vem sendo acrescentada e nós já vamos trabalhar. Inclusive, vamos ter uma demonstração breve aqui sobre quais as ferramentas que a gente está utilizando, né, dentro da realidade virtual aplicadas no processo de reabilitação dos nossos pacientes. Né? Também a gente traz aqui outras terapias, porque a gente o que diferencia a transição de cuidados, né? Nossa, já acabou. O que diferencia a transição de cuidados, né? Por exemplo, de fazer um tratamento ambulatorial ou domiciliar? Intensidade, gente. É intensidade. Então, o cara que entra na clínica de transição, ele tem que ter intensidade de tratamento. Então, ele tem que ter ali 3, 4 terapias, além de terapias secundárias que vão favorecer esse ganho motor, que vão trabalhar o ganho cognitivo desse paciente para que ele volte para casa de uma forma mais autônoma possível, sem os dispositivos e com a sua funcionalidade mais avançada possível. Então, a gente traz esses estímulos, lógico, nem todos aqui eu vou ter um grau de evidência de literatura tão alto, né, quanto o que a gente já traz ali dentro da nossa prática convencional, mas eu tenho já evidência de literatura que nos ajuda, né, a implementar e traz estímulo sensorial. Né? Então, o fato de eu tirar esse paciente do quarto para ele ir para um ambiente externo, fazer uma terapia assistida com animais, isso já é um estímulo que eu estou promovendo para ele. Né? Da mesma forma, né, a gente vai ter ambientes que a gente trabalha, né, a musicoterapia, a cineterapia, né, as terapias integrativas, né, estava conversando aqui com a Giciano aqui um pouco, né, a gente vai trabalhar muito forte, né, inclusive na cineterapia até, né, um filme que eu indico aí, a gente sempre passa, né, a gente tem as oficinas do AVC, mas a gente sempre passa esse filme que ele fala um pouco
do AVC, da perspectiva, né, que você pode trabalhar. Não sei se alguém já ouviu Escafandra Borboleta, né, história de um escritor que teve um AVC, né, de tronco, teve a síndrome do encarceramento e acaba que ele só mantém-se o movimento, né, de um olho e com esse movimento ele escreve 2 livros, após o quê? Uma intervenção de uma fonoaudióloga que ela identifica, né, essa capacidade dele, né, capacidade intelectual, capacidade, né, de pensar, né, dessa funcionalidade dele e consegue explorar isso ao máximo aí. Logicamente, a gente traz também indicadores, né, para a gente avaliar, indicadores nos 3 níveis, né, tanto de produtividade, de desfecho e de economicidade, isso tem que estar junto, né, para cada nível de atenção. Tá? E aí, rapidinho, a equipe que está fazendo parte desse processo, é uma linha de cuidado que ela é extensa, e desde o início, né, a gente teve ali construções e teve diálogos para a gente trazer isso de forma muito técnica, né, inclusive o doutor meu fazendo parte, o doutor Fábio, o doutor Vinícius, né, trabalhando aqui no núcleo médico, que a gente ajuda nessa parte de regulação, porque muitas vezes você precisa disso, até ouvi falar aqui também, não me recordo agora quem, falando da questão da insegurança do médico de tirar ali o paciente da asa, né? Então, às vezes, assim, esse contato médico a médico facilita bastante para que ele tenha essa segurança, que ele vai ter ali uma continuidade de cuidado de forma efetiva. Né? Lógico, a equipe de matriciamento, né, que faz ali esse processo de navegação, que visita, né, os hospitais, que visita os pacientes, conversa e convence a família de que, às vezes, aquela situação dele passar por uma transição de cuidados dentro de uma unidade é o melhor caminho. Temos aí o time de fisioterapia, né? O Igor está aqui, vai estar aí conversando com vocês, né? E os nossos médicos, tanto da parte de neuro, da parte clínica, também estão aqui presentes, tá? Então a gente tem um time muito robusto, tá? Que vai acompanhar todo esse protocolo. O protocolo ele é muito extenso, né? A linha de cuidado ela é muito extensa, né? Mas o tempo é curto, mas a gente fica aberto aí a perguntas, né? Para qualquer dúvida, né? E ficamos abertos também para hospitais, para operadores que queiram conversar e entender mais o que a gente está desenhando de linha de cuidado, como que ela funciona e os resultados. Tá? Então, a gente fica disponível, tá? E aberto aí para perguntas aí. Muito obrigado, gente. Flávio, pode ficar. Por favor. Bom, pessoal, assim como Samira Chalub falou aqui há pouco, eu fico muito confortável, né, na mesa que vocês me colocaram, né? São 23 anos militando realmente nessa questão do AVC, oportunidade de criar e desenvolver a linha de cuidado do AVC do Ministério da Saúde há 11 anos atrás. E, curiosamente, há bem pouco tempo, assim, eu às vezes falo algumas verdades que o pessoal não quer ouvir, né? Então, de vez em quando, torce o nariz para mim na academia, porque um dos autores da linha de cuidado, vim questionar a nossa linha de cuidado, que como ela foi executada, ela pecou muito, né? Ela foi criada, ela foi publicada, né, em 12 de abril de 2012, e ela tinha muita coisa bacana, sem dúvida. Tudo isso que falou, né, dentro da linha de cuidado, a gente tinha tudo, ela está lá escrita, que quem quiser pode procurar, 665 de 12 de abril de 2012. Mas eu critico muito a integração da rede. Muita coisa não foi construída, e o que foi construído tinha um foco muito em fase aguda e sem integração, né? É fácil da gente entender os desafios que levam a isso, né? Mas, e aí eu trago um dado mais novo, que é desse ano, recente, né? Que exemplifica bem isso. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem portaria como essa, para um sistema único que tem mais de 100 milhões de usuários, né? De lá para cá, foi-se incorporar a terapia trombolítica, foi-se incorporado novos anticoagulantes, foi incorporada a trombectomia, que inclusive saiu agora a portaria recente, né, de regularizando o código de trombectomia no SUS. E, curiosamente, a gente vê os dados recentes que mostram que, não obstante a isso, a incidência de AVC e a mortalidade aumentaram no Brasil. A gente está fazendo a coisa certa? Você acha, Patrícia? Né?
Pois é, e aí quando eu coloco esses pontos, aí tem gente que ainda torce o nariz para mim. Né? A realidade, ela é nua e crua, ela dói. Né? Mas, enfim, eu tenho alguns comentários a fazer, mas vou dar prioridade para o pessoal que está fazendo pergunta. Né? Tem uma pergunta aqui para Breno, feita por Ana Luísa. Tá? Quais os principais indicadores dos desfechos clínicos que são utilizados, provavelmente dentro lá do Valor Saúde? Os primeiros, permanência além da necessária ao tratamento, ajustado à complexidade clínica, relacionados à segurança assistencial, como óbito ocorrido versus previsto, readmissão ocorrida versus prevista, evento adverso ocorrido versus previsto, a previsão usando machine learning com a base do conjunto mínimo de dados operados ali pelo algoritmo do RG, a base de dados da coleta inicial, internações potencialmente evitáveis, clínicas, usando a portaria 221 do Ministério da Saúde, de abril de 2008, e cirurgias potencialmente ambulatorizáveis. Então, temos os principais. Readmissão, não planejada em até 30 dias, e, fugindo um pouquinho do AVC, recém-nascido, termo precoce, nenéns que nascem em 37 semanas, 38 semanas e 6 dias. E, além disso, para cada linha de cuidado, incorporando sets do AISHON de mensuração e aí multidimensional e multifatorial. Não sei se eu respondi a pergunta. Espero que sim. Ok, tem uma complementação da mesma... Você quer falar? Pode falar. Não, só pegando um pouco do que a gente falou um pouquinho, né? A gente trabalha, inclusive, na AISHON, né? Ele também determina a funcionalidade, né? O ganho de funcionalidade enquanto preditor, indicador que você consegue estabelecer, né? E a gente trabalha muito como indicador do desmame de dispositivos, né? Porque a gente trabalha sobre potencial de desmame, né? Então a gente avalia, né? Inclusive também, né? Questão de oxigenoterapia, né? Entra também ali ventilação mecânica. Então o que a gente consegue trazer ali de melhor, né? Qualidade de vida através do desmame e retirada desses dispositivos, né? Isso entra também como muito complementando o que o Breno colocou. Tem uma pergunta aqui para o Flávio. Dá o tempo ali. Flávio, vocês utilizam algum protocolo ou instrumento padrão para direcionar o encaminhamento do paciente para a unidade de transição, atenção domiciliar ou ambulatorial? Sim, na verdade, a unidade de transição, né, é o que a gente conversa e que a gente tenta trabalhar com o hospital geral. A gente não só recebe paciente de hospitais gerais, não, tá, gente? Eu acho que fica bem claro isso. A gente recebe pacientes de outros nichos, mas, logicamente, grande parte, 95% dos pacientes que chegam nas unidades de transição são encaminhados da alta complexidade, são vindos de hospital geral após evento agudo, como é o caso do AVC. Mas a gente tem muitos pacientes, inclusive era uma realidade muito frequente. O paciente de AVC ia para casa, né, ficava... O caso que eu apresentei aqui, né, o case aqui, né, ficava lá 4, 5 meses, perdia a janela de oportunidade ali de ganho funcional, por isso que, né, você desenvolve uma limitação desse ganho funcional e ele vem, né? Então, a gente tem protocolos hoje para algumas linhas de cuidados que a gente trabalha, né, dentro da reabilitação, dentro do cuidado paliativo, por exemplo, paliativo, né? A gente tem o PPS que a gente determina ali nessa questão lá do tempo, porque a gente não vai pegar o paliativo robusto, o paliativo que ele está ali após um diagnóstico ali de uma demência, mas ele está, né, com a funcionalidade ainda. A gente trabalha com o paliativo numa terminalidade mesmo, né? Naqueles últimos dias onde que a família realmente tem uma dificuldade imensa de fazer a articulação de cuidado em nível domiciliar. Então, a gente tem ali protocolo, sim, para as linhas de cuidados de reabilitação e de cuidado paliativo, e também, quando a gente trabalha, né, nessa deshospitalização da transição de cuidados, né, também a gente já tem protocolos, né, de encaminhamento para a unidade de atenção domiciliar, né, hoje reduzindo bastante, porque quando a gente evolui esse paciente para, né, um grau de funcionalidade melhor, a gente traz para ele uma condição melhor, você tira aquela demanda né, de cuidado complementar da atenção domiciliar. Muitas vezes é necessário, sim, né? É necessário essa complementação e essa continuidade de cuidado, né? Mas a maioria das vezes hoje a alta é feita a nível ambulatorial e a gente tem, né, protocolo de monitoramento, né, e também de determinantes para que ele vá para o nível ambulatorial. A gente tem esses protocolos. Ok. Agora uma pergunta que eu faço para os dois dentro, né, da vivência de cada um, né, dentro da sua área de atuação, né? Quais você, assim, bem objetivamente, assim, pontuando, tá? Quais seriam hoje os maiores desafios e as ferramentas que a gente pode utilizar, que vocês têm utilizado, né, que facilitam a integração dos serviços dentro de uma linha de cuidado?
o matriciamento ele tem funcionado? Estou com o microfone aqui, já adianto, né? Mas são inúmeros desafios, né? A gente vem nesses últimos 10 anos aí trabalhando, né? Primeiro, a conceituação, o conhecimento do que é transição de cuidados, porque esse é um desafio para que você integre de forma efetiva. Então, né, aqui, né, todo mundo que está aqui talvez não tenha uma plenitude do conhecimento do que é a transição de cuidados, o que a gente entrega de valor. E quando a gente vai para a prática, quando a gente vai conversar com profissionais de ponta, né, esse desconhecimento ele é muito grande, né? Então é difícil muitas vezes, né, você, né, tentar balizar, né, tentar trabalhar uma integração quando o outro lado não conhece o que você faz. Então, por isso que nós vemos trabalhando, né, principalmente a Rede Paulo de Tarso, há muitos anos aqui em Belo Horizonte. Esse é o quarto simpósio que a gente já faz, mas as ações são inúmeras, né, de educação do sistema de saúde sobre o que é a transição de cuidados. Então, esse é um ponto extremamente importante, né? Outro ponto que dificulta essa integração é a questão da ilha, né? A questão de as pessoas não quererem conversar e achar que vai resolver tudo lá no hospital geral. Tudo se resolve dentro da unidade hospitalar de alta complexidade, né? Então, isso é um grande problema, né? Porque existe uma onipotência, né, de entender que... Uma dificuldade mesmo de entender que cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua expertise, cada um tem o seu valor dentro de uma cadeia, né, de saúde, né? Então, quando a gente fala de linha de cuidado, é preciso ter essa percepção de chegar ao momento que, né, é o desapego, né? Precisa desapegar, né, daquele paciente, ou precisa, né, de fazer com que o fluxo siga dentro desse processo, né? Eu acho que, por último, a confiança, né? Eu acho que a confiança é um outro fator que citei aqui na apresentação, também a Ana Maria brincou aqui, né? Mas eu acho que a confiança nesse processo, né, principalmente da parte médica, às vezes de fazer esse encaminhamento de forma segura, eu acho que isso também é um fator que dificulta essas integrações, né, quando a gente fala de linha de cuidado. Ok. Ben, quer complementar? Eu quero. Eu acho que é uma experiência prática, a Mariana Tarabal até citou isso, no médio Uberlândia, o operador do sistema de saúde, ao perceber que tem uma prevalência de idosos importante, semelhante a uma autogestão, percebeu que o idoso era maltratado na coordenação do cuidado. Ela foi, a partir dos dados coletados, identificando players para organizar, orquestrar essa linha para conduzir o idoso do ambulatório ao cuidado de transição, sabe? E aí ela criou um programa de remuneração compartilhada com a rede pela redução do desperdício, que monitorando a partir do hospital geral. Então, ou seja, eu acho que quando você tem dados sobre... Por isso que eu provoquei e provoco os operadores do sistema de saúde que estão aqui representados. Quando você tem esses dados consolidados dos diferentes níveis de atenção, você fala o seguinte: usando o hospital como um medidor, um sintoma da disfunção do sistema de saúde, você fala o seguinte: como é que a gente orquestra isso melhor, compartilhando os ganhos com todo mundo, sabe? Então, eu acho que essa é uma experiência muito boa, prática, e quem quiser conhecer, está até gravada. Ok, eu só queria fazer... O tempo acabou ali, mas pegando o seu gancho da fala provocativa, né, eu vou engrossar o couro e queria fazer... Bom, o Arnaldo Antunes, dispensa apresentações, né? Ele, numa música chamada Não Vou Me Adaptar, ele traz um trecho, né, que diz: será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Baseado, então, nessa ideia, eu queria fazer uma pergunta, assim, com respostas bem objetivas. Sim, não, mais ou menos, mas para mais ou mais para menos, vou flexibilizar. Tá? Na sua percepção, para os dois, tá? Na sua percepção, depois de tudo que já foi falado aqui, dentro de tudo que vocês disseram, né, desse contexto todo que a gente está travando aqui, né, os gestores e as operadoras, de fato, na prática, estão escutando o que a gente está dizendo? Ou a gente está escutando o que ninguém está dizendo? Muito... Não é para ser justa, é para provocar. Não. Na minha opinião, ainda muito vagarosamente. Poderia ter um exponencial muito maior. Preciso que as organizações de saúde façam um planejamento estratégico de saúde e não empresarial. O empresarial faz... Se o objetivo não for... Recentemente eu reuni com uma operadora,
essas novas com Health Tech, essa coisa toda, o CEO falou comigo assim, o meu negócio é tecnologia. Quem falou isso, eu falei, eu estou fora dessa operadora, nem estava me cadastrando para lá. Se o negócio dele não é saúde e é tecnologia, está errado. Muito pouco, muito lentamente. Fruto da desconfiança, fruto de um conjunto de coisas. Acho que dá para ser mais, e o que faz mudar? Quando você vê o que o vizinho do lado fez. Eu acho que a gente confia nos pares. Vou comprar um televisor, eu posso escutar, se você for vendedor de televisor, você vai me mostrar as mil maravilhas. Mas eu vou ir no Google para ver como é que está a avaliação. Na hora que você vê o par fazendo, você fala, eu acho que tem que mudar. Meu objetivo é mais ou menos. Até, né, pegando o tema, né, do discurso para a prática, né, eu acho que existe mais discurso do que prática. Então, acho que ainda a gente tem um caminho... eu acho que talvez esteja entendido, até porque dados você não tem como, né, ficar conflitando ali. A gente já tem muito dado e informação do que não pode ser. A Patrícia também falou aqui no início, né, apresentando números e dados, né, então com dados você não vai discutir. Mas botar na prática, fazer as coisas acontecerem, é um outro passo. A gente traz aqui hoje uma proposta de como fazer e com resultado. Né? E agora esse próximo passo eu acho que talvez não vai ser nós que vamos responder desse daqui para frente. Quem vai responder são os gestores que, né, têm esse poder, né, de tomar essas decisões aí. Bom, eu sou pinto no lixo nesse assunto, então, se deixar, eu fico perguntando e comentando. Nosso tempo já está estourado. Agradeço, Breno, agradeço, né, Flávio. Acho que foram muito boas as colocações. Vamos seguir com a programação. Obrigado, pessoal. Obrigado.